Na nossa aula passada, eu lembro que eu parei aqui nesse slide falando sobre desafios técnicos que normalmente a gente, quando eu falo a gente, né, eu me refiro a nós, desenvolvedores, a gente enfrenta quando a gente vai desenvolver uma aplicação ubíqua, né, um sistema sensível ao contexto, certo? Ah, eu lembro também, né, que eu havia falado que que essa superação técnica ela vai exigir por parte do desenvolvedor um conhecimento multidisciplinar, né? E essa é a beleza da computação ubíqua, computação sensível ao contexto, interfaces tangíveis, computação vestível, que é você desenvolver uma solução que ela, na verdade, ela vai ser baseada na exploração, né, numa combinação de várias técnicas, né, de várias ferramentas, de vários algoritmos, né? Então isso é bem legal. E aí eu quero começar a aula de hoje apresentando para vocês aqui essa figura que ela destaca as etapas que fazem parte de um processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento de um sistema acessível ao contexto, ou especialmente etapas relacionadas à exploração do contexto. Mas, lembrando que antes de explicar essa imagem, eu compartilhei com vocês aqui, ó, deixa eu acessar, alguns artigos interessantes. Vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui é o artigo do Mark Weiser. Opa! Um artigo do Mark Weiser que eu havia falado, que eu recomendo fortemente, né? Eu recomendo fortemente que vocês dê uma olhada, né? Dê uma lida. Ó, a computação do século XXI, né? Mark Weiser. Ó. Então é um artigo bem legal, vale bastante a pena dar uma olhada. Esse artigo aqui, ele é vamos dizer assim, é o início, né? É o início da ideia, né? Ou o início da visualização, vamos dizer assim, né? De uma nova era da computação, um novo paradigma da computação. Então vale bastante a pena ler esse artigo. E também compartilhei com vocês esse aqui, ó, que tem tudo a ver com a aula passada, nossas aulas passadas, que é, ó, olha o título aqui, ó, Entendendo e Usando o Contexto. E ele foi escrito pelo Day, né? Day é aquele pesquisador, não sei se vocês estão lembrados, né, que eu havia falado que Mark Weiser, né, e depois ele são os pioneiros, né, na computação ubíqua, especialmente o Day na computação sensível ao contexto. E ele escreveu esse artigo aqui que virou um clássico sobre a computação sensível ao contexto. Então aqui, ó, ele explica, né, o que é o contexto, apresenta definições anteriores sobre computação sensível, sobre contexto, apresenta a definição dele, ó, que é aquela que eu usei em uma das apresentações, certo? Ó, definindo a computação sensível ao contexto, aqui ocorre a definição. Vale muito a pena ler esse artigo também. Ó. Nossa definição da sensibilidade ao contexto, ou ciência do contexto. Características de aplicações que são sensíveis ao contexto. Aqui ele coloca as principais características. Ó. Suporte para construção, né, de aplicações. Ok? Então é um artigo bem completo que vale bastante a pena ler. Né? Inclusive ele criou uma ferramenta, o Day, que se chama aqui, ó, Context Toolkits. Context Toolkits. É uma espécie de um framework
de suporte ao desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto. Esse framework ele foi desenvolvido na tese, né, na tese de doutorado do Day. E ele fornece componentes, vamos dizer assim, de suporte à exploração de contexto, de suporte ao desenvolvimento de aplicações que são sensíveis ao contexto, que são esses componentes aqui, ó, widgets, interpreters, aggregations, né? O que é interessante é que cada um desses componentes eles implementam uma determinada, vamos dizer assim, um determinado mecanismo ou um determinado componente realmente que é comum, que normalmente faz parte de uma aplicação sensível ao contexto, que o desenvolvedor ele tem que implementar. Então ele teve a ideia de criar, vamos dizer assim, componentes que pudessem ser ajustados, que pudessem ser configurados de acordo com a aplicação que o usuário vai desenvolver, né, que será sensível ao contexto. Então, tem componente para aquisição de contexto, tem componente para interpretação do contexto. Essa interpretação, eu vou explicar bastante sobre isso, sobre essa parte de interpretação, que envolve justamente o uso de técnicas de inteligência artificial para executar raciocínio em cima das informações contextuais. E o aggregation, né, que também é um outro componente aqui, que ele se encarrega de agregar informações contextuais de fontes, de diversas fontes. Essa ferramenta eu cheguei a testá-la, eu achei bem legal, mas não sei, por alguma razão, o, a página da ferramenta, que era mantida por uma universidade, não está mais disponível. Eu vou dar uma olhada mais para frente. Então tá aqui, esse artigo aqui é um artigo bem legal. E tem esse terceiro aqui, ó, 5Ws mais um H. Inclusive, a aula de hoje eu vou falar bastante sobre isso aqui, ó, sobre 5W mais um H. E também recomendo fortemente a leitura, né, desse artigo. Essa figura aqui ela é bem interessante porque ela apresenta um esquema, vamos dizer assim, de uma aplicação sensível ao contexto. E aqui ele mostra os principais componentes dessa aplicação que fornece suporte à exploração do contexto pela aplicação, né? Desde o usuário aqui, ó, em uma determinada área, né, de trabalho, né, e através de sensores. Observem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor, porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Deixa eu... Opa, fiz foi diminuir. Por aqui é melhor. Observem aqui, ó. Esse usuário, ou usuários, né? Eles estão inseridos em um determinado contexto, certo? Um determinado contexto, que aqui está sendo chamada de área de trabalho, né? E dentro desse contexto, né, tem usuários, os usuários da aplicação. E essa aplicação, ela precisa interpretar, ela precisa monitorar o contexto, ela precisa capturar informações do contexto, certo? Então observem que a aplicação ela faz uso de vários sensores, ó. Sensor, né? Sensor who, sensor where, sensor wide, sensor why, sensor how. O que significa isso aqui? Né? Sensores do tipo why, sensores do tipo how, sensores do tipo white, sensores do tipo where, do tipo who. O que significa isso aqui? Então cada tipo de sensor ele é responsável por coletar um determinado tipo de informação de contexto que a aplicação ela utiliza, certo? Então eu vou explicar na aula de hoje que tipo de sensor é isso aqui, sensor who, que tipo de sensor é isso aqui, when, white, how, why, where, eu vou explicar na aula de hoje. Então esses sensores eles obtêm determinados tipos de informações contextuais,
que vão formar a agregação, né, a agregação dessas informações contextuais que podem ser obtidas de sensores, é, vai formar um contexto, né, o contexto atual do usuário, né, o contexto atual do usuário, que vai ser, esse contexto ele vai ser analisado na sequência por componentes da aplicação, procurando através dessa análise, por exemplo, derivar qual é a preferência do usuário em determinado contexto e a partir disso executar uma ação inteligente, né, uma ação sensível ao contexto. Então é um artigo bem legal. Aqui, ó, isso aqui também tem tudo a ver com a nossa aula. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aqui, ó, figura 2. É um exemplo de contexto centrado no usuário unificado, né? Seria mais ou menos essa tradução. E o que vocês estão vendo aqui, né, é XML, beleza? XML, né? XML é uma linguagem usada para representar dados, né? Então, a linguagem XML ela está sendo utilizada aqui para representar de uma forma estruturada, vamos dizer assim, as informações contextuais que são coletadas pelos sensores. E essas informações contextuais, como já tinha falado um pouquinho, elas são, vamos dizer assim, elas são categorizadas, certo? Elas possuem tipos. Então, observem aqui, ó, contexto, né, contexto generator, ou seja, um determinado contexto, né, foi gerado, e aí a gente começa a observar aqui na sequência que é o contexto final, ou seja, é o contexto final, né, do usuário. E aí a gente começa a observar aqui, ó, vamos pegar aqui esse primeiro bloco de código aqui. Opa, aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Então aqui a gente observa que o who, esse tipo who, ele se refere a informações de contexto que podem ser utilizadas para identificar o usuário, né? Então aqui tem, por exemplo, ó, name, né, name, o ID, né? Ou seja, aqui observem que é uma tag, né? Então tem a tag que corresponde ao tipo de informação contextual, né? Descendo aqui o nível hierárquico, aqui a gente observa uma outra tag, que é a tag name, com o atributo o ID, cujo valor é esse valor numérico aqui, né, alfanumérico e tal. Parece ser um código, né, que identifica o usuário. E aqui o nome, ó, o nome do usuário, né? E aí /in para fechar, né, a tag, certo? Aí na sequência tem aqui uma outra tag, que é a tag profile, né? Então, o que acontece? Eu acho que vocês devem ter notado que esse who aqui, né, ele se refere a um tipo de informação contextual que é usado para identificar o usuário, né? E é possível notar que através de XML essas informações contextuais elas são estruturadas, elas são formatadas, vamos dizer assim. XML é similar, né, ao JSON. Eu estou falando similar, não quero dizer que utilizam um formato, né, um formato parecido. Não, na verdade, são duas formas distintas de formatar dados, né, que um sistema, né, uma aplicação deverá explorar, né. São duas formas distintas de estruturar os dados. Quando eu falo similar, me refiro a isso, ao objetivo, né, que é estruturar, que é formatar dados para que eles possam ser explorados. Então aqui, nesse XML, nós estamos observando, né, o uso do XML para estruturar informações de contexto que descreve um contexto de um usuário. Vamos pegar aqui, ó, vamos descer mais um pouquinho. Aqui, ó, o where, tá vendo aqui, ó, o where, né? Tag de início, /where, tag fechamento, né? Ó, o where corresponde a tag de início, /where,
tag de fechamento. E o where é um outro tipo de informação de contexto. Se a gente for traduzir, o where é local, né? Onde, né? Onde. Então, ó, descendo aqui, a gente observa ó, essa tag aqui, ó, a tag location, aqui, né? Tag de abertura, barra location, tag de fechamento. E essa tag location ela tem um tipo aqui, ó, que é igual a indoor. Ou seja, tipo de localização. Ah, então esse cara ele tá localizado, né, num local fechado, né, indoor. Beleza? E aí descendo mais, ó, a gente encontra essa tag aqui, ó, coordinates, ou seja, coordenadas, né? Tag de início barra coordinate tag de fechamento. E aqui, provavelmente aqui, ó, está especificado latitude, longitude, por exemplo, ou seja, né, as coordenadas que localizam o usuário nesse lugar, né, que é fechado, né, lugar indoor. E aqui tem outra tag, né, symbol reference, ubhome tv barra symbols. Isso aqui é uma outra tag que provavelmente ela é específica à aplicação, né, que foi desenvolvida. Certo? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Descer mais um pouquinho. E observem que tem novamente aqui mais, né, uma sequência de tags, seguindo uma hierarquia, onde no maior nível hierárquico tem a tag when, né, a tag de abertura, barra when, tag de fechamento. Então, when é um outro tipo de informação de contexto que está relacionado a tempo. Né? When significa quando, né? Traduzindo, né, para português, quando. E aqui a gente observa então algumas tags relacionadas a tempo. Ó. Timestamp, ó. Timestamp, tape, igual a symbolic, né? Everything, timestamp, tag de fechamento, certo? Então aqui ele colocou algumas informações de contexto relacionadas a tempo que provavelmente para ele é importante, para a aplicação, né, que ele desenvolveu é importante, certo? Vamos descer mais um pouquinho aqui, tem novamente, ó, uma outra, né, um outro bloco de código, onde a tag white, ela está no maior nível hierárquico, né, tag de abertura, barra white, tag de fechamento. O white, né, tá relacionado, traduzindo, né, é o que, né, o qual. Normalmente está relacionado ao tipo de conteúdo, né, o que o usuário assistiu, né, o que o usuário viu, certo? De acordo com as próximas tags aqui, ó, que ele colocou tags relacionadas a canal, ó, canal, volume, função, ó, tipo de dispositivo, eu acho que seria isso, né? The name, ó, TV, ou seja, o tipo de dispositivo que o usuário usou, o canal, né, que ele acessou, o volume. Legal, ó. Né? Novamente aqui um outro bloco, né, o bloco how. How traduzindo significa como, né? Como o usuário, sei lá, como o usuário acessou um determinado serviço, como o usuário teve acesso a um determinado conteúdo, né? Ali uso essas tags aqui, activity, ação, e finalmente aqui, ó, why, né? Why traduzindo é porquê, né? Ou seja, qual foi a motivação, qual foi a intenção do usuário. Beleza? Então, o meu intuito de mostrar para vocês esse XML foi apresentar para vocês essas dimensões semânticas, né? Opa, tá aqui, ó. Essas são chamadas de 5Ws mais um H, que a gente vai entender melhor daqui a pouquinho. E mostrar para vocês que essas, já falando, já adiantando um pouquinho, essas dimensões semânticas, esses 5Ws mais um H, eles são usados para definir como se fossem tipos de informações contextuais, né? E aí, através de ferramentas, de formatos para estruturar,
para formatar as informações contextuais como o XML ou o JSON, né, que nesse caso aqui foi usado o XML, torna-se possível que essas informações elas sejam acessadas, elas sejam manipuladas. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, aqui ele está usando o XML, né, para organizar as informações contextuais que foram capturadas pelos sensores. Por esses sensores aqui, ó, que eu tinha mostrado antes, ó, por esses sensores aqui, né? Então ele usou XML para organizar essas informações, né, dessa forma. E uma vez que essas informações contextuais estão organizadas dessa forma, elas poderão ser posteriormente acessadas, né, poderão ser exploradas. Então é possível desenvolver um mecanismo que ele vai fazer o parser, né, nesse código. O parser consiste justamente na extração dos dados ou na extração das informações contextuais que estão presentes aqui. Tá? E um detalhe importante, está sendo utilizado aqui XML para representar os dados, para organizar os dados, as informações contextuais. Mas como já falaram, né, pode ser usado JSON, pode ser usado, sei lá, modelo entidade e relacionamento, pode ser utilizado uma técnica chamada ontologia, pode ser usado, ou seja, existem várias técnicas que podem ser utilizadas, entendeu? Para organizar as informações contextuais, de modo que elas possam ser exploradas. Nesse trabalho aqui específico, o cara usou XML, ok? Beleza. Então, esses são os 3 artigos que eu, repito, eu recomendo, vale a pena ler com calma. Quem sabe lendo esses artigos vocês vão se inspirar, vão ter alguma ideia legal de alguma aplicação, de algum trabalho legal para desenvolver, né? São 3 artigos que eu recomendo fortemente a leitura, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Beleza. Então, continuando, né, essa figura aqui, ela apresenta as etapas da exploração do contexto, que são a coleta, a análise, a utilização. Pode ser também chamado de aquisição, processamento e disseminação. Então, observe que nessa etapa de coleta, por meio da utilização de sensores, sensores diversos, redes, dispositivos pessoais, né, como smartphone, tablet, smartwatch, né, essa nova geração aí de dispositivos pessoais que as pessoas estão utilizando, né, conectados a redes. É possível obter, é possível coletar informações contextuais, né, informações contextuais do contexto de uma pessoa. Essas informações contextuais, inclusive, elas podem ser obtidas de portais, né, de redes sociais que essas pessoas fazem parte, né, usando as APIs que essas redes sociais fornecem, né? Vocês sabem que essas redes sociais elas fornecem várias APIs, por exemplo. O Twitter tem uma API que eu faço uso direto, né, que a gente consegue, através dessa API, coletar tweets, né, que são postados, né? Então eu uso essa API para coletar tweets e realizar análise em cima desses tweets, né, usando ciência de dados, né? Então é possível, né? São fontes de contexto, né? Então nós temos fontes de contexto que podem ser dispositivos eletrônicos, como sensores eletrônicos, como dispositivos pessoais, né? Nós podemos ter como fonte de contexto redes sociais, né? Comunidades. Agora, recentemente, acho que vocês devem ter acompanhado a notícia de que... Opa, acho que caiu aqui. Opa, eu pensei que tinha caído a conexão. Tá, deixa eu voltar. Eu acho que vocês devem ter acompanhado a notícia de que o WhatsApp, né, vai compartilhar as nossas mensagens com o Facebook, né? Então, é um exemplo, né, de uma fonte, vamos dizer assim, de contexto.
Então, essa é a primeira etapa, né? A etapa de coleta. E aí, quando um desenvolvedor ele vai criar uma aplicação acessível a contexto, é nessa etapa de coleta que ele vai definir quais são os tipos de informações contextuais que serão coletadas, né? E quando eu falo aos tipos, eu me refiro aos 5 Ws mais um H, que eu tinha mostrado no artigo anteriormente e que mais para frente, ainda nessa aula, eu vou explicar com calma cada um deles. Certo? Então, uma vez que essas informações contextuais elas são coletadas e formatadas usando XML, usando JSON, por exemplo, elas poderão ser exploradas, né? E, e de que forma elas são exploradas? Elas vão ser exploradas através de técnicas de ciência de dados, técnicas de inteligência artificial, por exemplo. Então, é onde começa essa etapa aqui, ó, a etapa de análise, né? Análise das informações contextuais que foram capturadas, visando através dessa análise derivar preferências, derivar comportamento do usuário de acordo com o contexto no qual ele está inserido, certo? Existe aí várias possibilidades. E uma vez que essa etapa de análise ela consegue obter, né, esses insights, obter, por exemplo, quais são as preferências contextuais do usuário, numa próxima etapa, né, a etapa de utilização, esses insights, a saída, vai ser usado para prover suporte a vários tipos de aplicações, de serviços, como estão vendo aqui, ó, serviço de recomendação, serviço de anúncio, né, anúncio direcionado. Isso aqui, o comércio eletrônico tem muito interesse. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, professor. Vocês estão me ouvindo? Sim, mas eu não sei se é só para mim. Agora ficou melhor, professor. Ficou melhor? Tá, beleza. Então, continuando aqui, é possível observar vários usos, né, vários exemplos de usos do resultado da análise, né? Então, para oferecer suporte à propaganda direcionada, como eu havia falado, né, o comércio eletrônico tem bastante interesse nisso aqui, ó. Ações proativas, assistência, né, assistência a pessoas que possuem condições especiais. Aqui, ó, enriquecer estilo de vida, que é justamente melhorar, né, aperfeiçoar, expandir o estilo de vida de uma pessoa, certo? A gente ouve falar em realidade aumentada, né? Então, é possível a gente aumentar essa realidade através de serviços, através de informações, não é isso? Através de conteúdo que pode ser inserido em um determinado contexto no qual o usuário está inserido, né? Então, fazendo uso aí, né, de uma realidade aumentada baseada no contexto do usuário. Então é muito interessante essa figura, porque ela apresenta uma visão geral das principais etapas que envolvem a criação de um sistema acessível ao contexto, certo? Então, vocês já aprenderam, né, já tiveram aí uma introdução a respeito do que é o contexto, né, nas aulas passadas. E então, na aula de hoje, eu vou agora explicar cada uma dessas dimensões semânticas com mais calma, ó. Os 5 Ws mais um H, que eu
inicialmente mostrei no artigo. Então, para que serve esses 5W mais 1H? Eles servem para ajudar na identificação das informações contextuais. As informações contextuais, né, que deverão ser empregadas no desenvolvimento de um sistema, de uma aplicação sensível ao contexto. Então, esses 5W mais 1H, eles são chamados de dimensões semânticas. Tudo bem? 5W mais 1H por quê? Ó? Observem aqui, ó. Who, where, when, what, why, né? Então tem 5 aqui, né? E um H aqui, ó, né? How. Então, qual a ideia? Na hora que a gente vai desenvolver, né, uma aplicação sensível ao contexto, justamente nessa primeira etapa aqui, que é a etapa de coleta, a gente precisa definir quais são as informações contextuais que vão ser exploradas. Se a gente fizer uso das dimensões semânticas, a gente consegue identificar melhor, vamos dizer assim, quais são essas informações contextuais. Certo? Então, cada dimensão semântica dessa aqui corresponde a um tipo de informação contextual, que normalmente uma aplicação sensível ao contexto faz uso. Mas a aplicação sensível ao contexto, ela não é obrigada a usar todas essas dimensões semânticas aqui. Vai depender da aplicação, da complexidade dela. Ok? Não é obrigada a usar todas. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas. Ó. A primeira, o who. Do que se trata o who? Né, o who. Então, o who é uma dimensão semântica que ela se refere a informações contextuais que normalmente são utilizadas para identificar as pessoas. Identificar as pessoas que usam o sistema em um determinado contexto. Então, who, traduzindo, né, significa quem, né? Então, quem realiza uma determinada atividade. Quem pode ser notificado caso o contexto seja alterado. Certo? E aí, é importante ressaltar que essa identificação da pessoa ela deve ser feita de uma forma implícita. Essa é a melhor forma, implícita. Ou seja, sem que o usuário tenha que digitar lá o nome dele, sem que o usuário tenha que digitar lá o CPF dele. A ideia é que o sistema consiga identificar, consiga saber quem é a pessoa, explorando características fisiológicas, como, por exemplo, a cor dos olhos, a digital dos dedos, reconhecimento de face, né, reconhecimento facial, biometria, né, certo? Por isso que eu estou bastante interessado em visão computacional para realizar o reconhecimento ou a identificação de pessoas visando obter, né, a identificação de uma pessoa para aplicações sensíveis ao contexto, né? Certo? Isso aqui são alguns exemplos, né, de características fisiológicas das pessoas que podem ser usadas para saber quem é a pessoa. Então, formas de obtenção. Normalmente os sensores que são usados, né, eu coloquei alguns aqui, sensores eletrônicos, por exemplo, RFID, né, biometria, e sensores baseados em software, como um login, né, o cara vai lá, loga, fornece o e-mail dele, o password, ele entra, é uma forma de identificar. Mas eu quero ressaltar uma coisa, isso aqui é apenas um pequeno exemplo. O ideal, realmente, é a gente buscar formas de obtenção que sejam mais sofisticadas, formas de obtenção que, repito, que permitem reconhecer a pessoa, saber quem é a pessoa de uma maneira implícita. Ok? De uma maneira implícita. Certo? Então o who trata-se, né, desse tipo de informação de contexto. Aqui eu estou falando um pouquinho a respeito do RFID, né, que é identificação por radiofrequência, que é um método de identificação automática através de sinais de rádio. Inclusive tem algumas pessoas, né, que elas já estão inserindo isso aqui no corpo, né? Tá aqui um chip, quase do tamanho de um arroz.
E já existe pessoas que já colocaram isso na pele, né, para identificação, né, automática. Isso aí é uma coisa muito polêmica, né, um assunto muito polêmico, essa questão aí de identificação através de chips, né? Existe aí alguns, como é que eu posso falar? É, existe uma certa discussão, né? Filosófica, social, religiosa, né? Mas já existe sim é, aplicações, né, que estão fazendo uso de RFID para identificação de pessoas, certo? Então, existe aqui um chip, conforme vocês estão vendo, né, que pode ser implantado na pele. Um dia desse eu vi uma matéria que eu achei bem legal. O cara, ele tatuou na pele, ele tatuou na pele uma espécie de um código de barra que, quando escaneado, identificava ele, certo? Então, é um exemplo, beleza? Depois a gente pode trocar ideias mais sobre isso aí. Tá aqui, ó. Uma etiqueta RFID responde aos sinais de rádio, né, enviados por uma base transmissora. Existem ainda as etiquetas ativas dotadas de bateria que lhe permite enviar o próprio sinal, né? Uma etiqueta RFID permite a identificação do objeto de alguma distância do scanner. Isso aqui é apenas um exemplo, tudo bem? De uma tecnologia que permite identificar uma pessoa, um objeto, né, um animal, de uma maneira implícita, tá? Particularmente, eu prefiro agora trabalhar com reconhecimento facial. Então, esse tipo RU está bem ligado com biometria, né? Que é o estudo de características físicas ou comportamentais das pessoas para viabilizar que seja possível identificá-las unicamente. Então, no meu caso, estou muito interessado, né, em visão computacional para fazer esse tipo de reconhecimento. Então, é possível explorar algumas características como a face, né, como os olhos, né, as digitais, né, dos dedos, palma da mão, para fazer esse tipo de reconhecimento. Até, inclusive, a forma, né, como a pessoa ela fala também, né? Até a forma como a pessoa ela anda. Vocês sabiam disso? Até a forma como a pessoa ela anda, a marcha da pessoa pode ser usada para identificá-la, né? A forma como a pessoa ela usa o mouse, como ela interage, a forma como ela tecla, né? Tudo tem padrão. Tudo existe um padrão por trás, né, que pode ser explorado para identificar uma pessoa. Acho que deu para entender legal, né? Do que se trata esse tipo, né? O tipo RAW. Bora agora para o tipo WARI, né? O WARI é uma dimensão semântica que ela se refere a informações sobre localização das pessoas. Localização das pessoas que usam o sistema. Essa informação de localização ela é muito importante. Ela é muito utilizada em aplicações acessíveis ao contexto. De modo a prover para as pessoas ou para os objetos produtos, serviços, adaptar o comportamento do dispositivo de acordo com a localização. De acordo com a localização, né, do dispositivo, da pessoa. Ou seja, de acordo com a localização da pessoa, essa pessoa ela vai visualizar na tela do celular dela informações que são adequadas à localização dela, né? Então é um tipo de informação muito importante que pode ser obtido através, especialmente hoje, né, através especialmente de GPS, né? Vale também ressaltar que esse tipo de informação ele tem uma relação também com condições ambientais, temperatura, qualidade do ar, nível de luminosidade. Eu tinha comentado que eu estou orientando um aluno
e ele vai explorar essas condições ambientais aqui, ó, temperatura, qualidade do ar, não, na verdade é temperatura, nível de luminosidade, é, taxa de umidade, que é, de certa forma, a qualidade do ar, e também as ações que o usuário ele realizou em um determinado contexto para treinar um modelo, né, um modelo de inteligência artificial que vai conseguir fazer predições de qual será as ações que esse usuário ele poderá realizar em um determinado contexto. É bem interessante. E como já havia falado, esta é uma das dimensões mais usadas devido ao grande interesse de sistemas baseados em localização. Forma de obtenção por meio de sensores eletrônicos. Podem ser utilizados GPS, triangulação de antenas, especialmente para localizar, né? Localizar os usuários. Termômetros, microfones podem ser usados para obter informações do ambiente, condições, né, do ambiente. É possível também usar sensores baseados em software. Nesse caso aqui, por exemplo, o IP, né? Internet Protocol. Uma forma de obter a localização, né, do usuário. Ok? Então, realmente é um tipo de informação contextual que a gente encontra em uma boa parte das aplicações dos sistemas sensíveis ao contexto. Aqui nesse slide eu estou falando um pouquinho sobre o GPS, né, que é um sistema de posicionamento global, que não é novidade para vocês. Hoje faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Ele está presente nos nossos smartphones, está presente nos carros, né? Então é uma ótima fonte de informação de contexto relacionada à localização, né? Inclusive as APIs de plataformas de aplicativos, aplicações, como por exemplo a plataforma Android, ela fornece API que permite que você desenvolva um aplicativo que ele consegue explorar a localização do usuário obtida através do GPS, né? A localização do dispositivo. Lembrando que o Google lançou uma API que se chama Contest Awareness API, que é uma API de suporte ao desenvolvimento de aplicações acessíveis ao contexto da Google, né? Google, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? Que fornece suporte à obtenção da localização, a exploração dos sensores do dispositivo que permitem definir a localização, tá? Beleza, mais uma dimensão semântica, o when. O when, traduzindo, é quando, né? Quando. Então, o when é uma dimensão semântica que ela se refere a tempo, são informações relacionadas ao tempo. Por exemplo, quanto tempo um usuário está dentro de um determinado contexto? Dia, mês, ano, horário atual, passado. Essa informação de contexto ela é muito importante também, assim como a localização, né? É um tipo de informação de contexto que é bastante explorado também, né? Saber, sei lá, quanto tempo o usuário ele ficou assistindo um determinado programa de TV. Quanto tempo o usuário passou acessando um determinado site. Que dia o usuário acessou. Que mês, que ano, em qual período do dia o usuário acessou. Certo? É um tipo de informação muito importante para ajudar a entender o contexto do usuário, entender o comportamento do usuário em determinados contextos. Em determinado contexto, nesse caso aqui específico, tempo, né? E forma de obtenção. Esse é um tipo de informação de contexto muito fácil, né, de ser obtido através de sensores eletrônicos, relógios, sensores baseados em software. O sistema operacional, né, ele te fornece meios para que você possa obter, né, o tempo, o horário, né, o dia, a data, o dia, o mês, o ano. Então é um tipo de informação de contexto muito fácil
de ser obtido. Assim como a localização, né? A localização também hoje já é muito fácil também de ser obtida. Mas existem informações de contexto que são mais complexas de serem obtidas, né? Por exemplo, eu estava falando sobre o who, o who, né? Quem. Se eu for trabalhar com biometria já é mais complexo, né? Se bem que hoje a gente tem acesso aí a APIs também, a bibliotecas que a gente usa para fazer reconhecimento facial, biométrico e tal, já está bem mais tranquilo, né? Mas antes era mais complicado, né? Conseguir obter esse tipo de informação. Então, beleza. O em, né? Tempo. O white. O white são informações sobre as atividades da pessoa, ou tipo de informação ou conteúdo de interesse. Ou seja, o que o usuário está fazendo neste momento, né? O que o usuário está fazendo em um determinado contexto, né? Qual é o conteúdo que o usuário está lendo, que o usuário está acessando, certo? Então, esse tipo de informação de contexto é mais complexo de ser obtido, principalmente saber o que o usuário está fazendo de uma maneira implícita, certo? Como é possível que uma aplicação, um sistema, ele consiga saber o que um ser humano ele está fazendo de uma maneira implícita, sem que o usuário diga, eu estou correndo, eu estou sentado, eu estou ministrando aula, eu estou... Certo? Como o sistema ele consegue, né, detectar a atividade? Então é mais complexo, né? É mais complexo de ser detectado automaticamente. Detectar a atividade hoje, de uma maneira implícita, devido à visão computacional, tornou mais, vamos dizer assim, mais possível, tornou mais, não é mais simples, mais fácil que eu quero dizer. Eu quero dizer que a visão computacional ela torna, né, ela facilita, vamos dizer assim, facilita a detecção das atividades de uma pessoa, né? Pessoas que estejam realizando atividades suspeitas. Imagine essa ideia, imaginem, olha só, que a gente coloca num carro câmera. A nova geração de carros, né, vai vir com câmeras, mas imagina se a gente desenvolvesse uma aplicação, sei lá, embarcasse essa aplicação no Raspberry, e, e aí a gente conectasse ao Raspberry Pi, né, câmeras que a gente colocaria no carro, em determinados ângulos, em determinados lugares do carro. E aí essas câmeras elas ficariam monitorando o carro, certo? Ficariam captando as imagens ao redor do carro, do entorno do carro. E ao se aproximar uma pessoa do carro, realizando alguma atividade suspeita, imagine, né? A pessoa ela começa a realizar uma atividade suspeita e essa atividade ela é monitorada, né? Imagens são capturadas e através de visão computacional é possível predizer, vamos dizer assim, ou classificar, né? Ou inferir que aquela atividade ali, aquela atitude, né? Aquela atitude que está sendo apresentada na imagem corresponde a uma tentativa de furto do carro, por exemplo. Né? E aí uma vez que essa IA ela detecta isso, ela avisa o proprietário do carro, estão tentando arrombar o teu carro. Legal, né? Certo? Então isso é uma ideia, né? Uma ideia. E, e tem a ver com essa dimensão semântica. A dimensão semântica é white, beleza? Então, atividade, né? O que o usuário está fazendo, que é mais complexo. A outra é qual, né? O qual, ou seja, qual conteúdo o usuário está lendo. Isso aqui já é mais simples, né? De ser obtido de uma maneira implícita. Beleza? Então, formas de obtenção. Então, é possível usar sensores eletrônicos como câmeras, é possível a gente usar visão computacional para reconhecimento de padrões, né? Sensores baseados em software, nós podemos, olha só que interessante, nós podemos inclusive combinar outras informações contextuais para derivar uma outra informação contextual. Como assim? Por exemplo,
nós podemos combinar informações contextuais do tipo when e do tipo where, ou seja, quando e onde, para derivar o que o usuário ele está fazendo. Né? Então é possível fazer isso usando uma determinada técnica de inteligência artificial. Por exemplo, vamos pegar aqui uma técnica bem simples que é uma árvore de decisão. Então, se, se o usuário estiver localizado na UEA e o dia é igual a sexta e o horário é igual a 19 horas, então a atividade é igual a ministrando aula, por exemplo. Né? É uma forma de derivar a atividade que o usuário está realizando usando informações contextuais do tipo when, né? Quando, e do tipo where, onde. Eu estou muito empolgado com essa primeira abordagem aqui, que é baseada em reconhecimento de padrões. O que acontecia? Antes da visão computacional, a gente trabalhava mais com essa segunda abordagem aqui, né? Mas com o crescimento aí da visão computacional, a gente está utilizando mais essa primeira aqui. Tá bom? Mais uma dimensão semântica, que é o why. Why, traduzindo, significa porquê. São informações sobre as motivações das pessoas. Determina o motivo de estar utilizando o sistema. Essa daqui, ela ainda é mais, né, ainda é mais complexa de ser obtida automaticamente. Né? Inferir qual é a motivação de uma pessoa para ela estar utilizando um sistema. Certo? É bem mais complicado conseguir obter esse tipo de informação. Né? De repente, sei lá, através de análise de expressão facial, análise de sentimento, certo? Análise de sentimento pode ser interessante, né? De repente realizar uma análise de sentimento em cima das mensagens que essa pessoa postou no Twitter com relação a um determinado produto, um determinado serviço. Né? É uma forma de derivar qual é o sentimento, qual é a motivação da pessoa. Né? Uma outra forma também, além da análise de sentimento, consiste também em combinar outras informações contextuais, como o where, o when e o what. Então eu posso combinar esses três tipos, ou essas três dimensões semânticas aqui, para tentar derivar qual é a motivação da pessoa, o porquê. Então, normalmente eu posso fazer o uso aí de uma técnica de inteligência artificial, como árvore de decisão, de modo a conseguir combinar o where, o when, o what e derivar qual é a motivação da pessoa. Por exemplo, se a localização é igual a EA, e dia é igual a sexta, e horário 19 horas, e atividade é igual a ministrando aula, então a motivação é igual a ensinar a computação ubíqua. Né? Confesso a vocês que essa segunda abordagem realmente ela não me empolga muito, certo? Eu prefiro uma abordagem que ela faça uso de técnicas mais avançadas, né? Para conseguir obter a motivação da pessoa através da análise de expressão facial, através da análise de sentimento, através da análise da forma como a pessoa fala. Né? Certo? Eu estou muito interessado em saber a motivação, em saber o sentimento da pessoa através, por exemplo, da frequência cardíaca. É sério, através né, de sinais, de biosinais né, que a gente emite né, em um determinado contexto, em uma determinada situação. Beleza? E finalmente, nós vimos aí as cinco dimensões semânticas, né, os 5 Ws. E finalmente vamos dar uma olhada agora. Na verdade eu já falei, né? Não, falei não, foi mal. No H, né? O how. O how ó, se refere a determinar a forma como as informações contextuais são capturadas. Ou eu também costumo associar o how com a forma como o usuário, né, o objeto, ele acessa um serviço, um conteúdo, um produto,
Por exemplo, como o usuário acessa, né, o sistema? Ele acessa através de um tablet, ele acessa através de uma Smart TV, ele acessa através de um smartphone, de uma rede Wi-Fi, uma TV digital. Por que é importante esse tipo de informação do contexto? Porque dependendo da forma como o usuário ele acessa o sistema ele vai se adaptar a essa forma. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O YouTube, né, que vocês utilizam bastante, né? Vocês já perceberam que de acordo com a velocidade da internet de vocês, a resolução do vídeo sofre uma adaptação? Já notaram isso? Né? Quanto maior a velocidade da internet de vocês, melhor é a resolução. Né? Quanto menor for a velocidade da internet, a resolução ela tende a diminuir. Né? Pô, isso é muito legal. Essa adaptação é uma adaptação sensível ao contexto, é uma adaptação sensível à forma como, né, como o usuário acessa o YouTube. Tá entendendo? É, imagino que o pessoal que curte desenvolver front-end para web, né, já deve, né, ter desenvolvido as interfaces responsivas, né, as páginas responsivas, que elas se adaptam à tela do dispositivo que o usuário está utilizando. Né? Então, se for a tela de um notebook, a interface ela tem, né, uma forma. Né? Se for a tela de um smartphone, ela vai ter uma outra forma, procurando adaptar o conteúdo que é exibido para que esse conteúdo não se perca, né? Não fique oculto e o usuário não consiga visualizar. Então sofre uma adaptação. Né? E essa adaptação tem a ver, né, com a dimensão semântica HAL. Beleza? Forma de obtenção pode ser de uma forma explícita ou chamadas ao sistema operacional. Ok? Saber, né, como o usuário acessa o sistema. Se a gente voltar lá para aquele artigo, deixa eu voltar para aquele artigo, para aquele XML. Opa! Tá aqui, ó, XML, deixa eu... Melhor por aqui. Ó, esse XML, como eu estava mostrando para vocês antes, observem que ele foi definido seguindo essas dimensões semânticas, as 5 dimensões semânticas, né, e mais o H. Né. Então tem aqui, ó, o who, o where, o when, o what, o how, e o why. Legal, né? Beleza? Então, espero que vocês tenham notado que existe aí toda uma engenharia por trás do desenvolvimento de sistemas umbigos, sistemas sensíveis ao contexto. Existe uma base conceitual, né, teórica, todo um cuidado. Né? A coisa não é feita de uma maneira assim aleatória. Né? Existe uma ciência por trás do desenvolvimento. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? E aí? Ninguém? Opa, finalmente. Diga lá, Delric. Professor, uma pergunta. Em questão da obtenção desses dados, quais são as formas mais modernas que a gente tem assim, de efetuar a obtenção desses dados? Pois é, como eu já tinha falado um pouquinho,
Essas grandes empresas de TI, por exemplo, o Google, o Google, elas estão explorando cada vez mais esse tipo de informação, de contexto. Então, elas estão provendo APIs, elas estão provendo ferramentas que a gente pode utilizar para obter essas informações contextuais de dispositivos que são baseados nas plataformas de software dessas empresas. Então, vale ressaltar que, além do Google, né, que é um exemplo, mas existem outras e outras empresas que estão fornecendo esse tipo de suporte. Deixa eu acessar aqui para vocês, rapidinho, deixa eu abrir aqui. Eu acho que é a Hewry, acho que é assim que se escreve. Hewry, que é aqui, será que é? Exatamente. É a Hewry. Cadê? Tá aqui, ó. Hewry Technology. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Estão, né? Ó, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim, né? Então, isso aqui é uma startup. Não é startup não, para falar a verdade, já é uma empresa consolidada no mercado. A Hewry, que ela fornece várias ferramentas para empoderar o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto, aplicações ubíquas. Aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. A Hewry, ela empodera, né, novos modelos, né? Então, ela fornece APIs, ela fornece aqui, ó, ela fornece soluções, ó. Olha aqui, ó, para carros autônomos, né, conectados, supply chain, mobilidade urbana. Aqui são algumas aplicações e ela te fornece, tá aqui, ó, desenvolvedores, ó, tutoriais, códigos de exemplo. Ela fornece APIs, ela fornece serviços que você pode utilizar para desenvolver suas aplicações e obter informações aqui, ó. Carro conectado, dirigindo. Tem muita coisa interessante. Eu estou usando, olha aqui os clientes dela, ó. Eu estou mostrando aqui esse exemplo, né, dessa empresa, mas existem outras, certo? Outras. Ó, nós habilitamos inteligência espacial. Ela é uma empresa que especialmente, ela faz muito uso de informação contextual relacionada à mobilidade, à localização do usuário, do veículo, do que for, né? E ela fornece APIs. Por exemplo, a gente usa bastante o Google Maps quando a gente vai desenvolver alguma aplicação que precise mostrar para o usuário a localização dele no mapa, por exemplo, né? Mas ela fornece um mapa, uma espécie de um Google Maps melhor do que o do Google, para vocês terem uma ideia. E com mais recursos, com mais... Então, respondendo a tua pergunta, Derek, a gente precisa realmente dar uma pesquisada, né? Uma pesquisada com relação a ferramentas, APIs, serviços que um determinado desenvolvedor ele tá fornecendo para prover suporte ao desenvolvimento desse tipo de aplicativo, de sistema. Opa, pode perguntar. Só uma segunda pergunta, professor. Você já ouviu falar sobre uma tecnologia chamada WebXR? Rapaz, desculpa aí, não entendi o que você falou, não. É só para entender se ela se enquadraria, na questão... Digita no chat aí, por favor. É por causa que, assim, hoje em dia, essa questão de a gente ter aplicações em dispositivos AR e VR, meio que está havendo uma migração de alguns tipos de aplicações para tecnologia web. Aí há uma união de empresas, né? Acho que é Google, Microsoft, e toda uma galera está criando um padrão para abstração de input e fazer com que uma aplicação web consiga rodar em vários devices de realidade aumentada ou virtual. Legal. Aí tem até uns exemplos bastante interessantes. Aí, tipo, eu vi que tem como a gente conseguir ver pegar algumas informações, né? Dessas de localização, outras coisas.
Porque não deixa de ser web também. Beleza. Então, se existe esse projeto aí, essa plataforma, né, vai oferecer esse tipo de suporte, pô, show de bola. Opa, valeu, eu vou dar uma pesquisada nisso aí. Eu não conhecia, não. Eu vou dar uma olhada, vou até pegar aqui. Eu vou dar uma olhada. Valeu aí por compartilhar com a gente isso aí, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Que a gente possa, nessa disciplina, trocar ideias e compartilhar, né? Essas novidades aí que a gente está sabendo. E tudo isso tem a ver, sim, né? Tem a ver com a computação ubíqua, com a computação sensível ao contexto. O que eu estou tentando passar para vocês, espero que vocês tenham percebido isso, que através da exploração, né, desses tipos aqui, ó, de informações contextuais, dessas dimensões semânticas aqui, né, que podem ajudar a identificar as informações contextuais e que uma aplicação ela vai fazer uso, vai permitir que a gente possa utilizar, observem aqui, ó, utilização, né, utilizar essas informações contextuais para criar uma nova geração de aplicações, né? Uma nova geração não somente de aplicações, mas de dispositivos eletrônicos que vão estar na sua casa, que vão fazer parte do seu dia a dia, que vão estar na sua roupa, que vão... não sei se vocês estão entendendo a ideia, sabe? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Mas tudo começa, né? Tudo começa aqui, na etapa de coleta. E aí, respondendo a tua pergunta, Derek, como eu tinha comentado, ó, quando você é um usuário de um determinado dispositivo pessoal, esse dispositivo pessoal ele tem como base uma plataforma, né, um SO, e normalmente esse SO ele vai fornecer suporte. Ele tem também, em cima desse SO, tem, né, todo um framework. Por exemplo, vamos falar de Android, vamos falar do AOSP, né, do Android. Ele tem lá um framework de suporte às aplicações, né, às apps. E normalmente esse framework ele fornece vários componentes de software que você pode utilizar, você como um desenvolvedor, para capturar essas informações contextuais que são obtidas através dos sensores desses dispositivos aqui, né? Até essas pulseiras inteligentes, elas já fornecem, né, formas de obtenção de acesso aos dados que elas ficam coletando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só que legal esse projeto. Eu estou orientando um aluno e o projeto dele consiste em... É uma ideia que eu passei para ele, né? Então, qual o projeto dele? O projeto dele consiste em desenvolver uma aplicação que vai permitir que as pessoas que realizam atividades físicas, por exemplo, aquele cara que curte correr, que curte fazer caminhada, né, possa ganhar dinheiro fazendo atividade física. Peraí, professor, mas como assim? É sério que eu estou falando, gente. Ganhar dinheiro fazendo atividade física. Então, quanto mais atividade física o cara fizer, mais dinheiro ele vai ganhar. Mas como assim? Então, quando a gente está realizando atividades físicas, né, nós estamos produzindo dados, vocês sabiam disso? Nós estamos produzindo dados. Então, quando a gente coloca no pulso uma pulseira inteligente, ela fica ali monitorando exatamente as nossas atividades físicas e coletando dados, né? Normalmente a gente explora esses dados através de aplicativos, não é isso? Que apresentam para a gente o número de calorias que foram gastadas, né? Número de passos, frequência cardíaca, tem uma série de dados, não é isso? Tudo bem, esses dados eles interessam a gente, para que a gente possa monitorar as nossas atividades físicas e, consequentemente, a nossa saúde. Beleza. Mas esses dados, pessoal, eles interessam muito a empresas. A empresas que pagam por esses dados. Então, qual é a ideia? A ideia é desenvolver, né, uma aplicação que vai para esse tipo de dispositivo vestível, né, que vai coletar esses dados e que vai
viabilizar que seja possível que empresas possam comprar esses dados, que o proprietário dos dados ele possa negociar esses dados, possa monetizar as suas atividades físicas. Legal, né? Fazendo uso aí de uma tecnologia que eu estou também muito interessado, que é blockchain, especialmente contratos inteligentes. Então, de um lado aqui vai ter o usuário com a sua pulseirinha, que vai estar monitorando enquanto ele faz atividade física, e aí as informações contextuais vão estar sendo coletadas, e essas informações contextuais elas vão ser persistidas, né, numa blockchain, que é uma espécie de uma base de dados, né, descentralizada, e através de um contrato inteligente, que é um software, né, é uma aplicação, vai permitir que empresas, laboratórios, quem estiver interessado, possa pagar, né, possa pagar centavos de uma determinada criptomoeda para que o usuário, né, o proprietário dos dados, libere o acesso a esses dados para essas empresas, né? Porque hoje esses dados eles ficam na nuvem, né, de uma determinada empresa que fabrica o dispositivo, né, ou armazenamento local no próprio dispositivo e tal. E o usuário não ganha nada com isso. Agora imagina só se tivesse uma forma dele ganhar dinheiro malhando, né, correndo, fazendo atividade física e tal. Isso para mim seria uma aplicação ótima, que eu engordei pra caramba nessa pandemia. Se vocês me virem, vocês não vão me reconhecer. E aí, pô, ganhando um din-din para fazer atividade física seria ótimo, hein? Então tá aí, né? É um exemplo. É um exemplo de uma nova geração de aplicações, né? Beleza? Deixa eu ir mais para frente. Alguém tem mais alguma coisa aí para falar? Perguntar? Não? Tá bom, então vamos lá. Opa, passei. Beleza, então a gente viu que existe aí as dimensões semânticas, que elas são usadas para ajudar o desenvolvedor a identificar quais são os tipos de informações contextuais que podem ser utilizados, né? Mas também já existe aí propostas de acadêmicos, de pesquisadores dessa área, de formas de classificar o contexto, propostas de maneiras, vamos dizer assim, de classificação de contexto, certo? Então vou mostrar para vocês aqui algumas propostas de classes de contexto. Lembrando que classes de contexto não tem relação com dimensões semânticas. Tudo bem, as dimensões semânticas elas são usadas para identificar determinados tipos de informações contextuais, né? Tipo who, where, né? When, what. E existe agora as classes, né? As propostas de classes de contexto. Então, na literatura acadêmica é possível encontrar algumas propostas de classificação de contexto. Por exemplo, contexto de baixo nível e contexto de alto nível. Olha só. Certo? Então, aqui nós temos duas classes de contexto. Contexto de baixo nível e contexto de alto nível. O contexto de baixo nível são informações contextuais primárias. Por exemplo, coordenadas, né? Coordenadas obtidas por um GPS. São informações contextuais primárias. Beleza? E contexto de alto nível? São informações contextuais mais refinadas, de alto nível, normalmente derivadas a partir de informações contextuais de baixo nível. Por exemplo, a rua fulano de tal, a zona sul, certo? São informações contextuais de alto nível, que elas são derivadas a partir de informações contextuais primárias. Nesse caso aqui, nesse exemplo,
informações contextuais primárias obtidas através de GPS. Vocês estão entendendo? Então existe essa separação, né, de informações contextuais primárias, que estão relacionadas ao contexto de baixo nível, e informações contextuais mais refinadas ou de alto nível, que estão relacionadas ao contexto de alto nível, que são derivadas a partir dessas informações contextuais primárias. E como é que elas são derivadas? Através de técnicas, algoritmos, deep learning, machine learning, certo? Estratégias que a gente utiliza para conseguir derivar informações de alto nível. Por exemplo, a partir do IP, né? IP, né, permite que a gente consiga saber, né, a localização de uma máquina, não é isso? Tá, mas a partir do IP é possível derivar várias informações relacionadas à localização, não é isso? O país, né? O país associado àquele IP, né? O estado, tá entendendo? Então, através do IP a gente consegue derivar informações contextuais de alto nível, usando determinadas estratégias, determinadas técnicas. Aqui tem uma outra classe que é o contexto do usuário. O contexto do usuário, que se refere à identificação, à localização, informações temporais, atividade, preferências. Então aqui já é uma outra proposta de classificação de contexto. Essa aqui é a primeira, que divide o contexto em contexto de baixo nível e contexto de alto nível, certo? E aqui já é uma segunda proposta de classificação, onde o contexto ele pode ser dividido ou classificado, né, em contexto do usuário, contexto físico, contexto de infraestrutura. Então, o contexto do usuário se refere a informações de identificação, localização, informações temporais, atividade e preferência do usuário, né? Contexto físico, nível de luminosidade, temperatura e umidade. Contexto de infraestrutura, velocidade de rede, tipo de rede, protocolos, QoS, entre outros. Certo? Então, quando vocês forem desenvolver uma aplicação, procurem observar, né, se é um contexto do usuário, se é um contexto físico, se é um contexto de infraestrutura, ou se é uma aplicação que ela faz uso, sei lá, de duas classes de contexto, como contexto do usuário, contexto físico, por exemplo, ou somente contexto de infraestrutura. É importante observar. E verificar também se é uma informação de contexto primário ou de alto nível, certo? Eu acho que vocês estão conseguindo perceber, né, como eu já falei, toda essa ciência que está por detrás. Né? A coisa não é feita de uma forma aleatória, como eu já tinha falado antes. E se a gente analisar essas classes aqui, elas estão bem definidas. Né? Realmente, existe um contexto do usuário, existe um contexto físico, existe um contexto de infraestrutura, né? Existe um contexto tipo baixo nível, um contexto de alto nível. Legal, né? Aqui eu estou mostrando uma outra proposta de classificação de contexto. É uma proposta que foi... eu devia ter colocado os autores, né? Foi uma falha minha. Essa primeira aqui, ó, essa primeira proposta de classificação foi feita pelo Day, que é o autor daquele artigo que eu mostrei no início da aula, né? Pelo Day. Essa aqui, ela foi proposta por um outro pesquisador, que ele tem um nome meio complicado para pronunciar. Eu não vou pronunciar porque senão vou passar em mico aqui, mas depois eu passo para vocês o nome do cara. E esse terceiro aqui é o Brésilion, é um francês, né? E aí ele apresentou uma proposta de classificação de contexto, tendo como base o foco. O que é o foco? Estou vendo aqui o foco. Ó. O foco é igual a tarefa, né, a uma determinada tarefa, que será apoiada por meio de uma aplicação que explora o contexto. Então, de acordo com o foco da aplicação, de acordo com a tarefa, né, existem algumas
classes de contexto, existem algumas informações contextuais que fazem parte de determinadas classes. E quais são as classes? Existe essa classe aqui, ó, que está na parte, vamos dizer assim, marginal, né, dessa elipse, que é o conhecimento externo. E aí tem o conhecimento proceduralizado e o conhecimento contextual. Então, eu vou explicar para vocês aqui a diferença entre cada uma delas. Ó. O conhecimento contextual, fica melhor começar pelo conhecimento externo. O conhecimento externo, que é esse cara aqui, ó, né, são as informações contextuais que não possuem qualquer relação com o foco. Por exemplo, então aqui, no conhecimento externo, tem aí uma infinidade, né, de informações contextuais, beleza? Uma infinidade. Vários tipos de informações contextuais. No entanto, essas informações contextuais, elas não estão relacionadas ao foco, à tarefa. Vocês estão lembrados que eu falei, quando eu estava falando sobre as dimensões semânticas, eu disse que não é obrigado, né, que uma aplicação ela explore todas as dimensões semânticas, certo? Ou seja, vai depender da aplicação, ou em outras palavras, vai depender do foco, né? Vai depender do foco, da tarefa. Então, conhecimento externo se refere a esse tipo de informação contextual, né, que não possui qualquer relação com o foco. Vamos descer aqui, vamos entrar aqui um pouquinho mais aqui. Conhecimento contextual. Aqui, né, tem algumas informações contextuais aqui nessa região. Vamos ver aqui, ó, nessa classe, né? Então aqui, ó, indica quais informações contextuais estão diretamente relacionadas ao foco. Então aqui já existem informações contextuais que estão relacionadas ao foco, à tarefa. Já existe aqui um universo de informações, um conjunto de informações contextuais que estão relacionadas ao foco. Beleza? E esse conhecimento proceduralizado se refere às informações contextuais que, de fato, são exploradas pela aplicação, pela tarefa. Se refere às informações contextuais que estão presentes no conhecimento contextual, mas que estão sendo utilizadas, que estão sendo exploradas pela tarefa, né, que será apoiada por meio de uma aplicação sensível ao contexto, certo? Então está aqui, ó, contexto proceduralizado, ó, são informações contextuais efetivamente utilizadas, ó, em um foco, com seus valores instanciados de acordo com a situação atual no foco. Beleza? Eu acho que eu tenho uma outra figura. Deixa eu ver se eu... Acho que tá aqui nesse outro slide. Tá aqui, ó. Isso aqui tá mais bonita. Então aqui, ó, as classes, né? Conhecimento externo, conhecimento contextual e o conhecimento e o contexto proceduralizado. Então, no conhecimento externo existe aqui, ó, algumas informações. Estão vendo aqui, ó? Por exemplo, idade, peso, última viagem, estado civil. E aí no conhecimento contextual tem algumas informações contextuais como horário, né? Disponibilidade, especialidade, habilidade, reputação, experiência. E no contexto proceduralizado tem as informações que de fato efetivamente estão sendo utilizadas, como equipe, especialidade, presença e os respectivos valores, né? Então, de acordo com o Brasilion, esse pesquisador, todo contexto é relativo a um foco. Todo contexto é relativo a um foco. Todo contexto é relativo a uma tarefa, né? A um objetivo, certo? Relação com o que o usuário está fazendo. Por exemplo, tarefa, passo na execução do problema. Então, eu acho que deu para entender, né, essa abordagem do Brasilion, essa proposta de classificação de contexto. Segundo ele, né, todo contexto é relativo a um foco. Tá bom? Legal, né, pessoal? É ciência. Bom, eu gostaria de deixar aqui um exercício para vocês. Acho que eu falei bastante. São 19h32 aqui no meu relógio. E é o seguinte, ó.
Exercício. Apresente uma proposta de aplicação sensível ao contexto. Defina o objetivo da aplicação, a plataforma onde ela será executada e identifique quais informações de contexto serão exploradas pela aplicação. Beleza? Para ajudar vocês a identificar quais são as informações de contexto, vocês vão usar as 5 dimensões semânticas. Então é interessante que vocês usem as 5 dimensões semânticas, é interessante que vocês procurem identificar qual é a classe de contexto que a aplicação ela deverá usar, né? Vai depender do foco. Estão entendendo? Então, eu gostaria que vocês tentassem, né, elaborar essa proposta. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem colocar esses tópicos numa apresentação, numa apresentação PowerPoint, para que na próxima aula vocês mostrem para mim, né, me apresentem, a gente possa trocar ideias. Porque lembrando que a nossa segunda avaliação vai ser a avaliação do segundo bimestre, né? Vocês vão ter que desenvolver aí um protótipo de uma aplicação e defender essa aplicação, né? Então é legal já desde o primeiro bimestre já começar a pensar, né, em qual será essa aplicação, certo? A nossa primeira avaliação vai ser justamente defender essa proposta, né? Defender essa proposta de uma aplicação acessível ao contexto. E na segunda avaliação será defender o desenvolvimento dessa aplicação.